tem seu fundamento em normas principais contidas na Bíblia Sagrada. O casamento é uma dádiva de Deus ao ser humano para que ele possa demonstrar seu amor e uma outra pessoa de uma forma total, e ambos se completam, se realizam e se satisfaz tanto companheirismo, diálogo, afeto, carinho e sexo. Amém? Irmãos, nessa noite, né, reunimos e com o propósito de unir Jonathan e Camille. Amém? Amém. Os que podem assentar no seu lugar, tomar seu lugar, assentaram agora. É um momento muito importante, né, nós sabemos, para esses dois. E Jonathan e Camille. É impossível alguém entrar no casamento sem conhecer. Porque se entrar sem conhecer, eles não vão viver o casamento. Primeiramente, o primeiro passo, só por ser concedido por Deus, a gente já tem que espiritualizar o negócio. O casamento tem que espiritualizar ele. A maioria dos fracassos em casamento é porque eles não espiritualizam o casamento. E no decorrer da cerimônia vocês vão ver o quanto que isso vai ser importante na vida de vocês. E é importante na vida de qualquer casal. Vamos lá. Esse estado santo foi instituído por Deus quando o homem ainda era inocente. Disse-lhe o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Dessa forma foram celebrados os primeiros laços de um sagrado pacto de matrimônio, pronunciando Deus esta palavra: portanto deixará o homem ao seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Veja só, esse é um dos casos que quer carregar a turma atrás, né? Mas o único lugar que é permitido, veja só, ainda que o mundo moderno se trata desta forma, mas um princípio de Deus, ele não quebra. E Deus sendo onisciente, Jonathan, eu sou incapaz de acreditar que Deus, sendo onisciente, ele não sabia do futuro, né? Então, se ele diz que só nessa parte ele permite que o filho saia de casa e une uma mulher e ambos se tornam uma só carne, então veja só que muitas das vezes tem ferido princípios. E é a única parte, então, que é permitido o filho sair de casa. Mas você pode alegar: pastor, mas nós temos nesses últimos dias filhos saindo para estudar, filhos saindo fora do país para isso e aquilo. A Bíblia não dá essa margem. A única vez que você vai ver um filho sair de casa, nós vemos, é para isso, para casar. Por que isso acontece? Porque o filho, ele deve honrar o seu pai até certo tempo. Então o matrimônio assim se torna algo muito importante. E se torna a ponto de deixar um legado. O filho deixa um legado na casa dos pais, para que no casamento ele seja representado. Veja que aí esse é o objetivo principal do casamento. Cristo, nosso Salvador, honrou com sua presença e transformou com seu poder divino as bodas de Caná da Galileia, realizando ali seu primeiro milagre. Deste modo ele realçou uma reunião terrena com uma manifestação sobrenatural. O que eu disse primeiro, é impossível falar de casamento, até porque espiritualidade, quem entende isso é o tal do crente, né? E se tem crente aqui, ele sabe o que eu estou falando. O casamento, a maioria também não vive porque leva da parte para tudo para a carne. E é necessário entender que é uma parte espiritual. Então, quando nós entendemos, nós sabemos por que isso aqui. Por que Jesus fez questão, então, agora de fazer o seu primeiro milagre em um casamento? Aqui quebra alguns dogmas e algumas palavras lançadas também, que nós devemos analisar. Primeiramente, tem um ditado popular aí, que é assim: junto com fé, quem sabe? Como é que é? Casado é. Fala pra mim, amaziado com fé? Casado é. Jesus não diz isso aqui. E eu prefiro acreditar na palavra dele. Eu prefiro confiar na palavra dele.
E qualquer outro que se levantar contra a palavra dele, para mim não vai fazer o menor sentido. Porque é que ele diz, olha, ele fez questão de ir a um casamento. Mas tem um segredo, Camila e Jonathan. Nesse casamento, nós só vemos o milagre, né? Só vemos o milagre. Conta que transformou água em vinho. E esse negócio é notícia até hoje. Esparrama até hoje. Mas tem um porém que a Bíblia fala sobre isso. Ela fala assim, e Jesus foi convidado a estar naquele casamento. A diferença não é se Jesus está. A diferença é se ele é convidado como uma pessoa principal no casamento de vocês. Eu disse isso a vocês sentado com vocês. A diferença é se ele vai ser convidado todos os dias. Isso que vocês estão fazendo é um desafio. É um desafio para a sociedade, é um desafio viver hoje no mundo que nós vivemos. Veja, a ponto de casamento ser banalizado. E eu creio que vocês vão enfrentar muitos desafios. Porém, se o Jesus da palavra, o Senhor da palavra for convidar todos os dias, vocês vão vencer todos eles. Vocês vão romper com todos eles. Isso é promessa e garantia que isso vai acontecer. Caso contrário, terão muitas dificuldades. Veja então que vocês estão recebendo uma palavra de um norte para que o casamento possa prosperar e prosseguir. Ah, mas tem um passado, tem fulano amaldiçoou, fulano disse e tal. Deixa eu dizer para você, nenhuma maldição alcança Israel, meu filho. Amém. Se vocês estão em Cristo, não pega. A maldição só repousa com causa. Então veja só, essa é a certeza de que vocês podem ser muito abençoados e felizes se Jesus estiver no comando. Se Jesus for convidado, Camila. Se Jesus for convidado, João. Isso necessariamente vocês vão ter que fazer todos os dias. Então, aí o vinho, a água vai ser transformada em vinho. Quando Jesus chega. Que isso, pastor? Ainda que no meio da dificuldade, das dores, vocês terão alegria. O vinho sempre representou alegria, representou motivo de festa, motivo de alegria transbordante, né? E eu creio que vocês vão querer isso, não vão? Não vão? Então agora, vocês sabem o caminho de ir para ele, convidando ele para esteja no meu casamento, sim. Esses dias vocês tiveram prazo para isso, né? Então veja só, vamos continuar. O apóstolo Paulo nos faz ver o aspecto transcendental da união de um homem com uma mulher, quando compara esse amor com o amor de Cristo para com a sua igreja. João nos faz ver que a igreja é a noiva de Cristo, a escolhida entre todos os seres humanos, e que depois do arrebatamento da igreja, as bodas mais gloriosas que jamais foram vistas serão celebradas, as bodas do Cordeiro. Veja só, então, que nós temos um ponto básico e principal. Paulo diz que o casamento ele é feito entre um homem e uma? Entre um homem e uma? Então não tem esse outro negócio que está acontecendo aí fora. Não existe esse outro negócio. Deus não aprova isso aí, né? Então a prova real disso é que é um homem e uma mulher. É a ponto de no Gênesis Deus deixar bem claro que ele fez macho e fêmea. Ele fez só isso. É a origem e princípio de Deus e não muda. Deus é imutável. E como eu disse, eu torno a repetir. Eu não posso acreditar que um Deus onisciente, sabe em todas as coisas, e que, além de tudo, pede Daniel para guardar e selar essas palavras, ele iria errar no seu conceito. Eu não posso acreditar nisso. Então eu recuso acreditar nisso. Amém? Então veja que tem um princípio. E vocês estão cumprindo um princípio. Que aqui é um casal hétero, né? As outras coisas podem ser par, mas casal não tem como então diante de Deus. Pode ser um par, pode ser duas pessoas, mas casal não. Não existe essa possibilidade. Ao contrário do que se diz, violando mais um princípio da palavra de Deus, né? E assim também João descreve que esse casamento, o casamento humano, terreno, ele é feito na proporção que vai encontrar Cristo e a igreja, né? E nós sabemos o que representa a igreja para Cristo, a ponto dele mesmo morrer por ela, ele se descer, esvaziar de si mesmo, da glória de si, e morrer por essa igreja, né? Atraindo ela de volta a ele. É algo transcendental, como eu disse. É impossível nós falar de casamento e não espiritualizar.
Porque qualquer ser humano que quiser entrar num relacionamento, num casamento, sem espiritualizar o negócio, ele não vai vencer o casamento. Por isso há muita infelicidade no casamento. Até vive junto, vive no mesmo ambiente, na mesma casa, porém não são felizes, não são realizados. Ter o mundo ao seu favor, mas não são, porque não entenderam esse princípio de Cristo amar a igreja, se entregar por ela. É isso, John, que hoje, nesse papel que você está fazendo, você está assumindo esse papel perante a Camila e perante Deus e as testemunhas que estão aqui. Veja que Deus, ele leva esse negócio de casamento muito a sério e ele tem uma importância muito grande para ele. Ouça, pois, a palavra de Deus através de Paulo, escrita para a instrução de vocês a respeito desse passo tão importante que vocês estão para dar. O apóstolo Paulo diz que aos esposos: vós, marido, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar. Veja, é um pouco complexo entender esse versículo. Hoje o que mais se diz e bate na tecla é que o homem é o provedor, né? Realmente o homem é o provedor, mas o homem só é o provedor se Jeová Jireh for o provedor na vida dele. Quando Paulo escreve isso aqui, olha, amai as vossas esposas, os maridos, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. E esse amar, Jonathan, amar é totalmente o contrário do que as pessoas dizem aí. A palavra amor, ela foi banalizada primeiro, ela é banalizada, quem fala que ama, mas tem uma coisa muito importante nela também. O amor, ele inclui muitos ingredientes, ele inclui tudo aquilo, ternura, carinho, mas ele inclui correção também. A ponto da palavra de Deus direcionar: Deus corrige a quem ele ama. Veja, isso é um ponto importante. Quando se trata de santificação, tem correção. Quando se trata de santificação, tem dias que vocês vão ter que sentar do lado do outro, Camilo, John. Você vai ter que falar com ela falar com você. Momentos que vocês vão ter que abaixar a guarda, um ou outro. Vai ter que ouvir primeiro e não falar. Veja, isso vai ser muito importante na vida de vocês, para o crescimento e para o casamento. Vocês vencerem com ele. Amém? Pedro dá essas palavras de conselho aos esposos: igualmente vós, marido, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, com o vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Veja, muitas das vezes, Jonathan, ainda estou falando para o marido, né, aqui no caso, então é você mesmo. Muitas das vezes, Jonathan, você vai ter que recuar, fechar a boca, esperar uma resposta de Deus para orar, para ter resposta para trazer para Camila. Por quê, Jonathan? Mas porque se você estiver mal com ela, nem as suas orações são ouvidas, as suas orações são interrompidas. Aí você pode orar, você pode rasgar o céu, você pode jejuar, você pode correr de um lado para outro, você pode pedir: meu Deus, o que está acontecendo? Deus não vai ouvir. Veja que então tem que haver um consentimento, tem que haver um entendimento entre vocês, muito entendimento entre vocês, né? Na mentalidade, no que falam, nas conversas, no que precisa realmente o casal. Mas isso, Jonathan, pode ser entendido por duas coisas. Me veio aqui à mente. Uma delas, muita gente fala que hoje os casais se separam por falta de diálogo. E voltando, e ao longo do tempo vendo, não é isso o primeiro passo. Os casais, a maioria, se separam por vaidade própria. Eu quero que seja desse jeito, é do meu jeito, e eu não mudo. Depois que vem a falta de diálogo, porque quando um endurece, se diz: não há diálogo. Mas primeiro, vaidade própria. Essa é a principal tragédia dos casais hoje. Eu acho que assim, é desse jeito, é desse jeito. A Bíblia tem um padrão. Ela fala com entendimento. Pedro escreve: cobitai com entendimento, para que a vossa oração, veja só,
E como eu disse, o negócio tem que ser espiritualizado. Porque se você não estiver bem com sua mulher, nem a sua oração sobe. Então, já dá para ver que tem muitos casais aí que a oração está passando. E isso é muito sério. Porque se nós temos um pai e chamamos ele de pai, como que eu posso falar que eu tenho um pai e não tenho diálogo com ele? Como eu falo, eu digo que tenho um pai, e eu vou orar a ele, e minhas orações elas não são ouvidas. Então tem algo muito sério. Nós devemos rever e entrar nesse lugar, para que nós possamos, ao você ajoelhar, orar pela sua casa, trazer uma resposta de Deus ao coração de Camila, tranquilizar ela, você esteja em paz para fazer isso. Da mesma forma, ouça o que dizem as Sagradas Escrituras: esposas, vós mulheres, submetei aos vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao marido. Palavra difícil, palavra complicada, por isso que eu disse que hoje viver casamento é desafio. É desafio porque são princípios que violados você não terão o respaldo de Deus a seu favor. Nós não teremos, quando nós somos casados, se nós violar alguns desses princípios, não teremos o respaldo do Senhor a favor. Submeter, essa submissão, ela parte... É muito difícil porque a pessoa tem que conhecer Deus e a palavra dele para falar de submissão. Veja só, a igreja tem autoridade, por exemplo, Camilo, de falar com Jesus: eu quero que você faça isso, isso e isso. Tem, Camilo? Tem? Tem? Não, porque é ele que é o cabeça. Ele que é o cabeça. Então veja que tem muitas mulheres que saíram do lugar. Ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Mas precisa, John, nós homens, nós precisamos estar no Senhor, ouvindo o Senhor, para que nós possamos falar com elas e elas entenderem. Mas pastor, eu estou no Senhor, estou buscando o Senhor, e eu trago uma direção para que haja submissão da parte da esposa. Deixa eu falar com vocês algo. Obedecer não é sua função fazer ela obedecer. É decisão dela obedecer. Não havendo isso, Camilo, tragédia anunciada. Tragédia anunciada. O que é mais difícil é quando o homem tem uma missão no Senhor e a mulher não entra debaixo dela. Não entra. Então por isso, John, está um papel muito importante da sua parte, que é estar no Senhor verdadeiramente, buscando Ele, entendendo o princípio é conduzir agora a sua esposa. Seu pai não pode fazer isso por você. Pastor não pode fazer isso por você. Até pode direcionar, mas não pode fazer. Tem que ser você. Camilo, por outro lado, a submissão, Camilo. Olha, Jonathan, você me falou, talvez eu nem estou entendendo agora não. Mas já que você tem orado e Deus falou isso com você, então é melhor eu submeter. Diálogo. Aí sim, você vai entender que não é uma vaidade na parte dele. Aí você entra no lugar. E aí sim, Deus pode abençoar muito a vida de vocês e prosperar tudo aqui nos projetos de vocês. A beleza das esposas não seja os enfeites exteriores, como o frisado do cabelo, uso de joias de ouro ou luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Coisa difícil de ver, né? Coisa difícil de se achar. Ainda bem o homem não abriu a boca para falar alguma coisa, a mulher já saiu com 10, 15 palavras na frente dele. Vou falar uma palavra pesada aqui do Satanás na vida desse casal. Satanás. Vou tornar a repetir para que você entenda.
A beleza da esposa não seja enfeites exteriores, como o frisar do cabelo, o uso de joias, de ouro ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é precioso diante de Deus. Pessoa, nesse caso para a mulher aqui, que não tem domínio próprio pelo espírito, tem demônio próprio. A mansidão, ela se retrata do espírito, de fruto do espírito. Por isso que eu falei que o casamento é impossível você entrar nele se você não entender espiritualidade. Não entra. Não vou falar como os outros, não entra sem instrução profissional não, mas não entra sem conhecer isso. É dor de cabeça. Então veja que é nós vencer nós mesmos. E o significado disso tudo aqui, você não está casando, Camilo, para ser feliz. Não. Se o pensamento é esse, pode começar a mudar a partir de agora. Você está casando para fazer o Jonathan feliz. E da mesma forma, Jonathan, você está casando para fazer ela feliz. O pensamento de alguns, sair de casa, pai tá chato, mãe tá chata, aí eu quero ser feliz, eu quero ter minha vida, quero ter minha vida, quero ter minha vida. Tira da cabeça. Começa todo dia, Jonathan. Começa todo dia, Camilo, pensar: o que eu vou fazer para o Jonathan ser feliz? O que você vai fazer para Camilo ser feliz? Aí sim vocês vão se tornar felizes. Aí vai ter aquele velho ditado, né? Porque quando namora é bom demais. Falta adivinhar o pensamento do outro, né? Não é? Mas o que ele gosta? O que ele quer? O que ela quer? Vai te surpreender o presente? Já? Já? Você tá vendo? Falta adivinhar os pensamentos. Mas depois que casa não é assim. A verdade é essa. Não é assim. Não é assim. Então veja, a maior cobrança é essa, da vaidade própria. Por que você não me faz feliz? O que você tem que me fazer feliz? E começa a comparar a vida dos outros. A vida de vocês é de vocês. Por isso que Deus mandou vocês unir, se tornar uma só carne. Deixar a casa de parentes e unir e se tornar uma só carne. Isso é uma parte complicada, mas é precisa para viver. A Bíblia já diz, né? Pai e mãe, agora a partir de hoje, Jonathan, é parente. Irmãos, parente. Parente, cara. Parente. Parente. Ama, ama. Mas primeiro é o Jonathan. Primeiro é ela. Agora na vida de vocês. Tem que ser assim. Tudo que fizer, faça pensando nela. Para fazer ela feliz. E da mesma forma ela faz pensando para que você seja feliz. Jonathan, você recebe como a sua legítima esposa para viver com ela no santo estado do matrimônio, segundo o que foi ordenado por Deus? Você promete amá-la, honrá-la e cuidar dela na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza? Jonathan, sim. Pode olhar para ela. Pode olhar. Olha, vocês estão olhando muito rápido. Vou deixar vocês pensar bastante. Sim. Porque agora nós vamos passar por uma parte muito importante. Esse é o momento agora das alianças. E eu quero dizer a vocês, né? Porque tá um tanto de gente aqui que vocês não podem desistir não. Se quiser desistir, tá na hora ainda. Né? O rapaz ali tá olhando e falando só assim, concordando. Isso é bom quando concorda. Tá na hora de pular fora ainda, tem momento, tá na hora. Com certeza. Aplauda Jesus, gente. Ele merece. O Senhor, então, né, Jonathan, esteja preparando seus lombos, ungindo com óleo, bastante óleo, para que seja firme no propósito. Amém? Na alegria, na dor, na riqueza, na pobreza. Nos dias mais novos, nos dias mais velhos, você promete isso, Camila? Sim.
as alianças.